vivo, no Né? estúdio. Amamos. Nossa! Chique demais, parabéns. E minha amiga, é uma delícia a gente se envolver com o que a gente está conversando aqui, né? Sim. É tão importante. Um beijo para você que está em casa também, boa tarde para você. Que bom a gente poder dividir conteúdo importante. Fevereiro tem uma cor lilás de um assunto que muitas vezes a gente não conhece direito. Pois é, a gente trouxe esse assunto exatamente por isso, para trazer informação para você. A gente vai falar sobre o lúpus. O Falando Nisso também tem outros destaques. Hoje é sexta-feira, então a gente vai ver a previsão do tempo para o fim de semana e muito mais. Bora lá! O Falando Nisso está no ar. Hoje no programa vamos falar sobre dores no corpo com a Vale Infusões. Tem os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Sextou, dia 21 de fevereiro. O Falando Nisso começou. Vamos lá então, começar com uma mensagem para o seu fim de semana. Muitas vezes pode até te ajudar, viu? E é interessante isso, né? O que é ser vitorioso para você? Olha, vitorioso ou uma pessoa vitoriosa não é aquela pessoa que vence os outros, mas é aquela pessoa que consegue vencer a si mesma. Pois é, aprender, né, a controlar os nossos impulsos é a maior conquista do ser humano. E é interessante que hoje eu postei uma frase muito parecida com essa. Sucesso não é aquela pessoa que ela está acima dos outros, ou ela sabe mais que os outros, ou ela acha que é melhor que os outros. O sucesso é quando ela consegue ser melhor do que ela foi ontem. Né? Então, eu acho que faz sentido com o que a gente está deixando aqui também. Até me arrepiou. Que legal, né? É tão importante, né, a gente buscar essa evolução, né? E a gente cuidar do nosso coração, né? E isso faz com que a gente tenha vitória mesmo no dia a dia. Olha, tem prêmios para você. Vou esperar aqui no @Falando Nisso Band, que é o nosso perfil do Instagram, e vou colocar então na tela o nosso Instagram para vocês, tá bom? Eu acho que tá espelhando aí, né, pra gente colocar. Obrigado, Fê. Olha só, 2 prêmios, tá? Tem um kit da Polipet, que você tá curtindo aqui para você participar. Também cheio de produtinhos para você e para o seu pet. E um kit da Ortovip com uma escova elétrica e vários itens para saúde bucal. O Lucas mostrou bem aí, olha, agora. Esse é o nosso Instagram, @Falando Nisso Band. Pode seguir a gente, tá bom? Se você ainda não segue. Todas as informações para você concorrer, então, a esses 2 sorteios estão no nosso Insta. E o sorteio já tá chegando, amigo, dia 28. Meu Deus, passa rápido É demais. a próxima sexta-feira, não é? Acho que é a próxima tá já, isso, gente. Né? Então, lembrando que se você for sorteado, tem que vir aqui à TV Band Vale em São José, para poder retirar o seu prêmio, tá? Imagina que vai passar o segundo mês do ano já? Nossa, já. Não parece que a gente virou o ano há pouco tempo? Que loucura, né? O tempo realmente é precioso. Então aproveite esse tempo que você tem com a gente agora para aprender e participar também do nosso assunto através da enquete. A enquete você responde #sim ou #não, tudo juntinho para a gente contabilizar o seu voto. E essa perguntinha que você vai responder hoje. Você sabe o que é lúpus? Sim ou não? Responde pra gente no 12 997167989. Já salva esse contato para você participar com perguntas. Lucas Sanseverino, o que acontece é que muitas vezes a gente tem uma ideia do que é, né, lúpus. Parece que é algo na pele, é uma doença autoimune, né? Mas a gente nunca sabe a fundo e é importante mesmo, né? Porque fevereiro, então, é o mês de conscientização sobre essa doença, uma doença que atinge entre 150 a 300 mil pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. É um número alto que assusta, né, gente? Mas o que causa, então, o lúpus? Como que você pode identificar? Ou será que só o médico pode dar um diagnóstico? Hoje o nosso convidado é um médico que entende muito do assunto, parceiro da Vale Infusões, é o Dr. Marcos Moreira. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa doença complexa e que eu costumo falar que é a paixão de boa parte dos reumatologistas, justamente por essa complexidade. Muito obrigado pela oportunidade de falar. Vamos então, né, pela pergunta básica, para que a gente possa entender o que é o lúpus, o que causa a doença nas pessoas, doutor? Então, o lúpus é nós temos alguns tipos de lúpus, o lúpus mais
falado sobre a patologia é o lúpus eritematoso sistêmico. Ela é uma doença autoimune, então ela tem um perfil de envolvimento do sistema imunológico da pessoa. Se a gente for simplificar bastante, nós vamos dizer que o sistema imune acaba se revoltando contra o próprio corpo daquela pessoa. E aí pode gerar processo inflamatório diverso. Então, fatores causadores têm correlação com essa revolta do sistema imunológico, mas também pode haver ali um gatilho de origem infecciosa, gatilhos de origem de acordo com hábitos alimentares, enfim, existe uma infinidade de fatores que podem desencadear, mas é sempre importante lembrar que por ser uma doença autoimune, é preciso que haja sempre um gatilho genético. Então a pessoa tem que ter uma parte genética para uma predisposição ao desenvolvimento dessa doença, junto com um gatilho ambiental. Então a pessoa já nasce com a predisposição, mas desenvolver ou não dependerá de diversos outros fatores, como questões da vivência da própria pessoa. Já a gente pode até entender como que você em casa pode chegar nesse diagnóstico. Porque olha, minha mãe tem, meu pai tem, será que eu vou ter? Já a gente entende se existe algum exame que dá isso para você também, sobre essa tendência genética ou não para ter, tá bom? Vamos pensar na qualidade de vida de uma pessoa que tem lúpus. A gente está vendo pessoas sofrendo de dor aí, né, doutor? Quem tem lúpus, como que pode ser prejudicado no dia a dia, então? Então, o lúpus é uma patologia extremamente complexa. Da reumatologia é uma das mais complexas justamente porque ela pode gerar processo inflamatório e agressão em diversas partes do organismo. Então, a resposta para essa pergunta, muitas vezes depende. Depende do que aquele lúpus vai desencadear na pessoa. Há pessoas que vão ter, por exemplo, problemas com erupção de pele, como você citou muito bem. Há pessoas que terão problema com inchaço e dor articular, mas isso não é comum para todas as pessoas. Há casos e casos. Existe um caso, eu gosto de falar sobre esse caso, que, por exemplo, teve uma paciente minha que ela ficou por mais de 10 anos tratando uma patologia como urticária, ou seja, coceira, prurido, aparecimento de lesões de pele, e no fim das contas não se tratava de uma urticária tão simples, era um lúpus eritematoso sistêmico. Então, cada caso, um caso, né? Pode haver acometimento articular, pode haver prejuízo na parte estética, incomodando a pessoa, mas é uma questão variável. Muitas das vezes pode haver queda de cabelo, mas o que é mais citado, principalmente dor articular. Olha só, então a gente já está entendendo que o lúpus é uma doença que ela não tem sintomas específicos para todos os pacientes, né? Ou seja, doutor, quais são os desafios, né, ou os principais desafios do diagnóstico correto para essa doença, que é uma doença autoimune? Então, como ter a certeza de que não, realmente o diagnóstico é lúpus? Isso é uma questão muito importante, porque a gente vive hoje numa sociedade que prova de informação de maneira muito facilitada, os conteúdos chegam de maneira muito rápida e muito fácil, e muitas vezes as pessoas acabam lendo algum texto, alguma coisinha ali, e acabam acreditando de maneira errônea que tem uma patologia, né? E é extremamente desafiador o diagnóstico do lúpus exatamente por conta disso. Se a gente for olhar na reumatologia, nós fazemos diagnóstico a partir do que a gente chama de critérios diagnósticos. E aí esses critérios levam em consideração alguns sintomas, vou citar alguns como, por exemplo, queda de cabelo. Pasmem vocês, febre é um dos sintomas que pode estar relacionado ao desenvolvimento de lúpus, do diagnóstico de lúpus. Algumas questões como o aparecimento de uma lesão vermelha, que chama de lesão em asa de borboleta, que dá na região das têmporas, principalmente quando há exposição solar. E algumas alterações de exame de sangue, ou seja, eu diria que é praticamente impossível você fazer o diagnóstico de lúpus sem ter a presença de um médico parceiro ali que entenda dessa patologia. E muitas vezes, até quando há a equipe com médicos capacitados para fazer esse diagnóstico, muitas vezes é difícil, porque haverá casos em que você terá uma negatividade de exames de sangue, por exemplo, e mesmo assim a doença ela existirá. Então, é necessário o acompanhamento com o médico que saiba o que está fazendo e muitas vezes paciência, porque vai demandar muitos exames, idas regulares ao consultório, muitas vezes o diagnóstico ele vai ser um pouco tardio, digamos assim. Doutor, eu puxei uma fotinha aqui, até porque o doutor falou dessa manchinha que dá na pele, então a gente vai colocar para vocês entenderem. O pessoal fala que tem esse formato de asa de borboleta, não é isso, doutor? Então é engraçado, porque muitas vezes a gente acha que lúpus é um problema que dá na pele, nas superfícies. É isso mesmo, na questão? E a pessoa que
está identificando de repente isso aí em casa, é bom já buscar um profissional se chega nesse ponto de ter essa manifestação? É interessante, sim, que se faça, que caso apareça esse tipo de lesão, que seja procurado o profissional, o médico, o reumatologista no caso, para que se tire a dúvida e que fique sempre aquela questão. Não é porque tem a lesão em asa de borboleta, não é porque está vermelhinho essa região, porque que você tem lúpus. Não é 8 e 80, não é definitivo, não é um critério definidor. Mas é importante, principalmente após exposição solar, né? Então a pessoa vai lá na praia, se expõe algum dia ou outro nesse calorão que a gente está aí ao sol e geralmente ela pode manifestar lesão de pele, inclusive, e não apenas, né? E aí, respondendo parte da sua pergunta, o lúpus ele é uma doença de pele? Não, o lúpus eritematoso sistêmico, como o próprio nome diz, ele é do sistema, então ele pode acometer o corpo como um todo. E a pele também faz parte do nosso organismo, obviamente. Por este motivo, a pele também entra como passível de alteração. E não é somente esse tipo de alteração que pode acontecer. Existe a lesão em asa de borboleta, mas há outra diversidade de lesões que pode estar relacionado a essa patologia. Olha, gente, o Dr. Marcos Moreira vai ficar com a gente, então, durante o programa de hoje. Você pode mandar sua dúvida sobre lúpus, tá bom? Nos próximos blocos ele responde. E também a gente deixa para você, o Dr. Marcos é um dos parceiros da Vale Infusões, tem um Instagram com várias dicas para você. Tá aqui, ó, Vale Infusões, tá bom? Você pode segui-los, mandar mensagem e a Vale Infusões trata diversas doenças. Então você pode entrar em contato com eles para saber quais são as doenças ali. Olha, a primeira é exatamente sobre o nosso tema de hoje, olha, lúpus. Mitos e verdades, a gente pode trazer isso também no próximo bloco. Não é verdade, Lucas? Perfeito. Então vamos dar uma paradinha no assunto. No próximo bloco a gente volta falando mais sobre prevenção ao lúpus e diagnóstico também. Vamos falar das escolas, né, que ficaram destruídas e interditadas após uma chuva muito forte que aconteceu em Cachoeira Paulista. Pois é, direto da cidade com mais informações, estreando até aqui no programa, Matheus Agostinho, traz então pra gente um pouquinho mais de informação. Boa tarde, meu amigo. Oi, Lucas, boa tarde para você, para a Águida também, para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Estreia, mas com uma notícia não tão boa. Uma chuva forte atingiu a cidade de Cachoeira Paulista ontem. De acordo com a informação da Defesa Civil, foram ventos de 86,4 km por hora que causaram prejuízos aí em 3 escolas municipais da cidade. Eu tô aqui na escola Ivone Cipolli Ribeiro, onde a gente consegue ver aqui no fundo que um pouco da telha da escola foi com vento na tarde de ontem. A gente falou um pouco com o prefeito também, ele informou pra gente que foram cerca de 500 alunos aí em todas essas 3 escolas que foram atingidos, ficaram sem aula, né, depois dessa chuva. Foram registradas 45 ocorrências, somando a essas escolas, e a gente também percebeu aqui que não foram registradas vítimas, não tiveram desalojados, não tiveram desabrigados, então foi só esse dano material que ocorreu aqui na cidade. Já a chuva está chegando, eu estou me protegendo aqui, eu conversei um pouquinho com o pessoal aqui da escola, eles falaram que pegou todo mundo de surpresa, que a chuva chegou ontem, sem avisar, veio bastante vento, esse vento que destruiu grande parte da escola, então, e eu volto com vocês aí no estúdio, a gente segue acompanhando aqui em toda a programação da Band Vale. Agostinho, então, falando ao vivo com a gente de Cachoeira Paulista, e novas informações você também acompanha durante a nossa programação aqui na Band Vale. Obrigada, viu, Matheus? E parabéns pela sua estreia, a gente estava torcendo aqui. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente traz mais sobre a doença de lúpus e também, toda sexta-feira, tem aquele momento fofo, dicas com a Polipete e o Dr. Marcos Massal. Você sabe como socializar seu pet com outros animais? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação. Novamente ao vivo, como falando nisso, essa é a imagem, gente, de Ilhabela, que imagem diferente, né? A gente vê bastante o céu com nebulosidade, nesse momento 29 graus de temperatura e essa é a máxima para Ilhabela hoje, tá? A máxima de 29, agora tá um pouco nublado, mas o sol deve voltar a aparecer um pouquinho lá pelas 4 horas da tarde, que é para você que está aí no litoral norte acompanhar um pôr do sol muito bonito, viu? Aproveite porque o fim de semana promete também. Agora a gente volta para cá para mostrar uma das atrações do pré-carnaval Band Folia, que inclusive nós mostramos ontem aqui com várias atrações, é a Confraria Musical. Pedro e Xandão vão dar uma palhinha primeiro pra gente. Bem-vindos! Várias queixas de você, porque fez isso comigo. Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas. Aê! Eba! Que legal receber vocês, sejam bem-vindos, boa tarde. A gente está muito animado porque Band Folia é um evento que realmente eu fui ontem no Center Valley Shopping, o pessoal do Brilho no Olhar, eles arrasaram, parabéns, viu gente? Estava Lotado, incrível o né, show, amigo? muito cheio, já teve um grande movimento e eu sei que vocês, meninos, estão nessa agenda também, tão prestigiada do Band Folia. Queria que vocês comentassem um pouquinho o que estão preparando, se eu não me engano é domingo que vocês tocam, é isso? Isso, a gente vai estar lá a partir das 17 horas, né, Pedro? 17 horas. E a gente preparou um repertório diferenciado, assim, já meio em clima de carnaval. E a gente está bem feliz de estar participando pela primeira vez do Band Folia. E o Pedrinho pode falar um pouquinho também, né, O Pedrinho? repertório tá quente, tá Bahia total, sabe? Oh, então a que galera legal. que for lá vai agradar a família toda, sabe? Desde do filho até o vovô. Então só chegar com a gente no balanço. E lá é bem família mesmo, né? Isso que eu acho que é legal a gente falar, né? Ontem eu percebi muitas crianças com os pais se divertindo. Então a gente está com esse clima no Band Folia, no Center Valley Shopping, para toda a família. A gente aproveita também para deixar daqui a pouquinho a programação Pode completa, não é verdade? Já está posicionado aí, mas o seguinte, o que não pode faltar no carnaval de vocês? É lógico que vocês estão preparando algo para a apresentação, mas quando vocês estão de boa curtindo? Sim. A banda nossa é bem eclética, né? A gente toca de Sandy Júnior a AC/DC, né? Então, a gente é plural, a gente tenta agradar todos, que nem ele falou, família, de criança, adulto, né? E tem não pode faltar Raça Negra, né, Pedro? É, total. Alegria não pode faltar. Alegria não pode faltar. E a gente vem com bastante energia para poder estar levando isso para as pessoas, alegria e
celebrar, né, o carnaval ali, né? É legal Esse isso, evento né? que Quando a tá gente bem está ali legal. num lugar que tem essas músicas que a gente já ama de carnaval, que acabam sendo até tradição. Sim. Coloca na tela então para vocês, por favor, nossa programação. Então ontem já foi, quinta-feira. Para hoje a gente vai ter então, às 6 horas da tarde, começa com o DJ Goulart e às 8 horas tem um bloco da Pri. Mas sábado também tem. Gente, sábado a programação começa logo à 1 da tarde, vai até às 5 com a recreação infantil. Alô, alô, família. Muito bom, né? 2 tem DJ Goulart, depois bloco Galinha da Angola, 8 horas, bloco do Balaio. Isso, bem bacana que tiveram ontem com a gente. Amanhã no Manhã na Band também vão cantar. E no domingo, então, que é o dia que teremos aqui também nossa conferência musical, vai ser às 4 horas. Antes, da 1 às 17, da 1 da tarde às 5, recreação infantil, Urban Mix para você dançar bastante, 1 hora da tarde, 2 horas de DJ Goulart, confraria musical, 4 horas, estrambelhado, 8 horas da noite. A gente agradece demais, viu, a participação de vocês. Obrigada. Ai, dá mais uma palhinha. Isso, Pode ser? Vamos. Vamos tentar? Pode ser? O meu corpo balança querendo encontrar o teu amor. O swing do lodo me leva com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que se fico louco com você. Me leva, amor, meu bem querer. Me leva que se fico louco com você. Várias queixas. Ai, que demais. Amamos. Obrigado, meninos. Obrigado a vocês. Boa tarde para Até vocês. Boa mais. tarde. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, porque toda sexta-feira a gente tem um assunto ligado ao mundo dos animais, ao mundo pet. E dessa vez a gente vai falar sobre o pet e a socialização com outros bichinhos, né? Porque às vezes eles são tímidos, não querem muito papo com outro cachorrinho. Então o Dr. Marcos Massal dá algumas dicas. Olá, hoje nós vamos falar maneiras de você socializar seu pet com outros animais. É muito comum situações onde o pet ele precisa conviver com outros animais ou você introduz um animal novo no ambiente e muitas vezes é um fator de estresse. Então é muito importante você saber como socializar os pets. Quando vem um animal estranho dentro do ambiente do seu pet, é normal que ele estranhe, que ele fique agressivo. Então é importante você fazer uma introdução, um conhecimento entre os dois de uma forma muito gradativa. E sempre assim, tendo um contato aos poucos, né? E sempre estando presente para evitar brigas e lesões. Quando você vai ter que levar o animal em creches, por exemplo, onde ele vai ficar em contato com outros animais desconhecidos, é importante também fazer um contato de uma forma muito gradativa, né? Isso daí você pode estar presente ou os cuidadores da creche fazem essa introdução entre os pets desconhecidos de uma forma muito gradativa, né? Porque é muito comum acontecerem agressões, eles brigarem, né? Então, no começo é importante você estar presente ou ter alguém responsável presente, né? E outra coisa é que tem animais que são muito assustados ou que não gostam de outros cães, né? É muito comum animais que não aceitam contato com outros animais. Então é importante você identificar essa situação e infelizmente não vai poder colocar junto com o seu pet, porque pode gerar agressões e lesões muito graves. Então uma forma bem gradativa é o mais importante, estando sempre presente. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos. Obrigado pelas informações de sempre. A gente volta agora aqui no estúdio, falar sobre saúde. Hoje a nossa conversa é sobre lúpus. Aliás, a enquete que você pode participar tem uma perguntinha para entender o quanto você conhece sobre lúpus. O que é? Você sabe o que é lúpus? Hashtag sim, hashtag não. 12997167989. O doutor já respondeu, mas a gente quer entender se você, na verdade, já tinha essa informação ou não, tá bom? Agora a gente vai conversar com o doutor. Na verdade, vamos para as perguntas que nós fizemos e gravamos lá no Açaí Colinas. Opa, vamos a elas. Estou conversando aqui com o Raimundo sobre o tema de hoje, né? O senhor tem alguma dor que seja crônica? Não, Lucas, não tenho não. Ai, que bom. Eu faço academia 2 vezes por semana,
lá no Santa Rita, então não tem esse problema, graças a Deus. Vamos entender se para doenças reumatológicas que têm as dores nos ombros, é interessante fazer atividade física? Olha, esse moço, ele salvou boa parte das consultas que eu faço, porque um dos grandes desafios no consultório da Reumata é exatamente você convencer as pessoas a fazerem atividade física, né? Porque, na verdade, existe a dúvida se pode ou não pode fazer a atividade física em tendo doenças reumáticas, e na maioria das vezes a atividade física ela serve também como um tratamento, né? Muitas vezes a pessoa, com o passar do tempo, com o perfil de idade, até por conta das doenças reumáticas em si, acaba havendo uma redução de massa muscular, e a atividade física, principalmente aquela com ganho de tônus, costuma ser muito importante. Ajuda muito, não é se pode, é deve. A questão é qual, né? Aí depende de cada patologia, mas é sempre importante. Se movimentar faz muito bem. A gente está conversando, pessoal, com o Dr. Marcos Moreira. Ele é um dos parceiros da Vale Infusões e a gente volta a falar um pouquinho especificamente sobre o lúpus. Para pacientes que já receberam o diagnóstico, também é interessante manter atividade física? E quais são as melhores nesse caso, doutor? É muito importante que se mantenha alguma atividade física, porque o movimento é vida, né? Obviamente a gente entende que a pessoa muitas vezes tem queixa de dor, de desconforto, de rigidez, mas é importante que se faça uma atividade física de maneira regular. A pergunta, qual é a melhor atividade física? A resposta é simples. A melhor atividade física é aquela que você vai ter um gosto por sair da sua casa e ir lá fazer essa atividade. Não adianta nada você chegar no consultório e falar assim, olha, vai lá para a academia 3 vezes por semana, você ir para a academia e detestar aquilo, né? Você tem que sentir prazer em fazer atividade. Então, a primeira coisa é fazer o que você gosta. A partir daí, obviamente que algumas atividades exigirão mais do corpo. E aí, uma atividade física como musculação, por exemplo, servirá como um plus a mais para que a pessoa consiga fazer com melhor qualidade aquela atividade que ela gosta. Ou seja, gosto de dançar zumba, vai dançar zumba. Gosto de escalar a parede, vai escalar a parede, não tem problema. Desde que você faça alguma coisa e, obviamente, prepare o seu corpo para aquilo. É muito legal que a gente tem falado muito sobre a musculação aqui no programa e como os médicos vêm colocando a musculação como uma excelente opção, ainda mais na terceira idade. Então, fica essa dica para você. Tá calor, tá sol. Nesse momento, então, agora pior ainda, né, gente, no verão. Qual que é a questão dos lúpus com o sol? Porque a gente conhece pessoas, né, amiga, que nem tomam sol porque tem um diagnóstico de lúpus. E realmente, como é que fica a questão da vitamina D para essa pessoa? Existe uma correlação direta entre a exposição ao sol e a atividade do lúpus, podendo desencadear não somente os sintomas de pele, como a asa de borboleta que a gente mostrou no bloco anterior, mas também como uma ativação do lúpus de maneira geral, sistêmica. Então, a exposição ao sol ela é problemática. Só que aí vem outros problemas, como, por exemplo, essa deficiência de vitamina. Obviamente, nesses casos, existe a necessidade de que se faça uma suplementação por medicação mesmo, seja ela injetável, seja ela comprimido, filme orodispersível, enfim. Mas para se saber se há ou não uma deficiência ou insuficiência de vitamina D, precisa da coleta de exames, né? Então precisa sempre de um profissional que seja capacitado para coletar os exames e para poder avaliar a necessidade real ou não. Porque lembramos que vitamina é muito bom, é muito bacana, é muito legal, mas tudo em excesso não é bom, né? Então isso serve para tudo na vida, inclusive para essa parte de vitaminas também. Agora, falam que, por exemplo, a questão da rotina da pessoa, né? Se ela tem uma rotina extremamente estressante ou se ela passa por eventos estressantes e que ela sente, né, aquela carga, isso também pode piorar o lúpus. É verdade? É verdade. Na verdade, o lúpus e as doenças autoimunes, de maneira geral, elas podem oscilar em períodos em que você vai ter uma atividade de doença maior e momentos em que você vai ter uma atividade de doença mais calminha. E o que vai desencadear esse período de atividade de doença maior é uma infinidade de fatores e muitas vezes tem correlação com o estado emocional. O estresse, a ansiedade, depressão, às vezes uma não aceitação daquele diagnóstico, às vezes a família que não aceita tão bem que aquela pessoa é uma pessoa com patologia acaba chamando aquilo de frescura, fala, fulano é fresco, né? Isso são situações que acabam gerando aquela tristeza e pode-se ter um gatilho para a atividade de doença. Mas lembro sempre que é uma doença multifatorial, ou seja, a ansiedade pode ativar? Pode. Alterações de alimentação podem ativar? Claro que podem, exposição ao sol e por aí vai.
cada caso um caso. Então, há pessoas que terão ativação com fatores mais diversos possíveis. O estresse é um dos mais importantes. Perfeito, doutor. Doutor Marcos Moreira é parceiro da Vale Infusões, que traz esse alerta hoje para a gente aqui no programa, que é Fevereiro Lilás, que é o mês de conscientização, e é isso que a gente quer fazer com esse programa de hoje. Para você conhecer mais a Vale Infusões, que tem também tratamento para lúpus e outras doenças, que no próximo bloco a gente comenta com vocês, como que é o tratamento, né? Afinal, a gente está falando da doença, mas como que faz? É um controle? Existe cura ou não? O doutor já traz para a gente. Então, eu vou colocar aqui na tela, no Instagram que você procurar, tem todos os contatos. @valeinfusões. Pode, então, seguir também para você se manter bem informado. E tem um post aqui, ó, para vocês preparados sobre o lúpus, mitos e verdades. E a gente entra isso também daqui a pouquinho. Segura um pouquinho, então, nossa conversa para ficar bem informado agora sobre a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Lucas, Águida e todos que acompanham o Falando Nisso. Teremos um fim de semana bem típico da estação de verão, com tardes bastante quentes, abafada, trazendo nebulosidade também no período do fim de tarde e início da noite. Isso por causa da transferência de umidade de uma baixa pressão que atua no oceano, também combinada com instabilidades atmosféricas. Portanto, a sexta-feira e durante todo o fim de semana, teremos pancadas de chuvas no período da tarde. A tarde de hoje será de chuvas mais expressivas na região próxima à Serra da Mantiqueira, com chuvas durando todo o período da tarde, até mesmo acompanhada de temporais e volumes entre 30 até 40 milímetros. As temperaturas máximas de hoje serão de 34 graus em Aparecida, 33 em Jacareí, 32 em Silveiras e 29 graus em São Sebastião. Teremos uma tarde com predomínio de pancadas de chuvas em Campos do Jordão. Essa chuva deve durar todo o período da tarde, podendo avançar para temporais. 24 graus de máxima, em Lagoinha, mesma condição, 27, e em Taubaté também temos previsão que essa chuva fique um pouco mais expressiva, acompanhada de temporais e máxima de 30 graus. Vamos ter também no litoral norte um mar calmo durante todo esse fim de semana. Em Caraguatatuba, ondas que não passam de 1 metro de altura e as rajadas de vento também não ficam intensas, até 20 km por hora. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Sextou agora com a Lei Garcia, trazendo pra gente algumas fofoquinhas, o que tá rolando, né, de babado na internet. Aliás, hoje, gente, ela tá tão elegante nesse look. Obrigada. Linda, é pra poder acompanhar olha. esse time aqui, né? Pra contar, tá na mesma régua ali desse time. Vocês estão bem? Tudo bem, amiga. Saudade de vocês ontem, né? É verdade, a gente estava distante ontem, mas estamos juntos de novo. Que bom. Muito bom. Vamos começar falando do Whindersson. A gente fala de um assunto um pouco mais delicado, porque ele decidiu se internar numa clínica para tratamento psicológico por conta da depressão. Ele já passa por esses episódios há algum tempo, né? Desde da perda do filho, separação. Então, ele luta muito por essa bandeira de falar da depressão, da luta contra a depressão, dessa questão de que é algo fisiológico, não é só, tá depressivo porque, enfim, é psicológico, não, é químico, né? Então, ele volta para a clínica de reabilitação, uma clínica psiquiátrica para se tratar e ter acompanhamento médico. Não tem previsão ainda de alta, mas a equipe de assessoria dele falou que ele está bem e que foi por escolha própria, ele mesmo foi voluntário, ele tomou a decisão justamente para cuidar da saúde mental. E quem é que não precisa, né, gente, cuidar da saúde mental? E que legal, né, ele colocar isso de uma maneira clara e transparente, porque eu acredito que os homens tenham um pouquinho mais de resistência em falar sobre a questão de depressão, né? As mulheres, elas não têm problema. Os homens parece ser uma fragilidade, eles não querem parecer frágeis. Então, nossa, uma excelente recuperação para ele. Torço demais. Um outro famoso também declarou ter problemas com depressão, acho que até questão de ansiedade, que é o Lucas Luco. Sim, o padre Fábio de Mello também, recentemente. Também se afastou, né? Sim, e é interessante, né? Ele se internar, né, gente, é porque realmente ele viu que precisava de algo mais intenso, né? Então a gente precisa mandar muita energia boa para ele, né? Muita energia porque positiva. é algo muito sério. E eu lembro que quando ele e a Luísa Sons, eles, né, romperam o casamento, ela foi muito criticada, até eu acho que hoje ela sofre perseguição por causa disso, e ela nunca falou qual era o motivo.
Aí, tempos depois, a gente começou a perceber que sempre foi essa questão da depressão dele que fez os dois se afastarem muito, porque é algo que pode... Por que eu tô falando isso? Por causa do relacionamento. Às vezes você tem em casa alguém que tem a depressão, a gente sabe que é muito difícil mesmo, né? Então, ajudando a pessoa a buscar ajuda, pode ajudar até no seu relacionamento. Sim. Né? E não há problema e nem vergonha alguma em procurar ajuda. Pelo contrário, é motivo de bater palma e falar, olha, essa pessoa quer melhorar, quer ajuda e quer continuar feliz, né? Quer ser feliz. Então, boa recuperação para o Whindersson. Gente, vocês já imaginaram encontrar no armário de vocês um tesouro perdido? Nossa! Olha só, quem encontrou foi essa diva maravilhosa, Luciana Gimenez, que encontrou sapatos de grife. Pois Estava perdido? Perdido. Como assim? Ela foi dar uma passadinha no apartamento que ela vai vender por 75 milhões de reais. A cobertura? Aquela cobertura eu Vai fiquei ser sabendo, ela leiloado. tá vendendo, sei lá onde, nos States? É, Vai ser leiloado vez, nos né? Estados Unidos. Primeira vez que um imóvel brasileiro vai ser leiloado nesse leilão que é chiquérrimo. Por 75 milhões de reais. Começa nesse valor. Começa nesse valor. Dá pra gente pensar, né? E aí, simplesmente, ela esqueceu ou deixou lá? Ela deixou lá, foi dar uma passadinha e aí falou assim, nossa, tem um sapato Dolce & Gabbana, Prada, tem esse sapatinho Olha ali, aqui. será que essa é a foto real mesmo? É a foto real. Ela tirou e A gente postou. imagina um estoquezinho, olha lá, acho que esse Mas Dolce eu acho que Gabbana... deve ficar tudo meio podre, porque se tá guardado há muito tempo, que desperdício. Sapato, ele seca, né? Ele Será seca. que ela... Gente, mas ninguém ia cuidar não do sei. sapato dela de milhões? Não sei. Aí já fica a dúvida. E ela falou porque assim, realmente tem que a moda cuidar. sempre volta, agora talvez eu possa usar, porque é vintage. Vintage, gente. Sapato, enfim. se tá bonito, tá usando. Exatamente. Não tem essa não, né? Não, com a gente não tem essa, mas com ela. Ela até história esqueceu, muda, né? né, gente? Ela até ela tem esqueceu. tanta coisa que Aí a história esqueceu. muda, né? Nossa, se ela chocada. vender com o sapato dentro, vai pegar mais de 75 milhões. Então, Olha, Acho que sobe um milhãozinho aí, sobe viu, um milhãozinho Luciana? fácil. Já deixa aí na fotinho junto com o olha, móvel. e deve ser o meu número, hein? Porque ela tem pezão, deve ser tipo um 38, 39, Ela não? é bem alta, Ih, né? pra mim já ia ter perdido já. Linda demais, Maravilhosa, né? né? Com Mas ainda bem que sapatos ela achou, maravilhosos. né, gente? Tomara que ela use agora, Ai, né? Não deve deixa ser a mesma guardadinho. alegria que quando a gente acha 10 reais no bolso. Deve ser a mesma coisa pra ela. Não é tão bom quando a gente acha dinheiro no bolso? Ai, a felicidade de pobre é tão O ruim é simples, quando né? a gente botou pra lavar a calça e tira o dinheiro, tá todo estragado. Enfim, Obrigado, Leilane, imagina, amamos. até Viu? amanhã. Valeu. Até segunda-feira. Gente, é sexta. Mas você pode vir amanhã na Band, se Eu quiser venho, é também, verdade, não tem tá problema. vendo? Gente, sextou, Olha, bom não sai final de daí. semana. Perfeito, querida. Não sai daí que a gente já volta trazendo pra você mais informação tão importante, né? Também sobre o assunto do dia. Fica aí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com... Estamos de volta ao vivo com essa linda praia em São Sebastião. Que delícia, né? Camburi. Neste momento, 30 graus, com pequena possibilidade de chuva. E como vai aparecer o sol lá em Campos, em São Sebastião também, para o fim da tarde, pode aparecer um pouquinho o sol. Durante toda a semana, muito calor, viu? Máximas de 30, com previsão de tempo fechado pro fim de semana. Mais quente, então dá para ir para a praia.
passa protetor que queima do mesmo jeito, viu, gente? Olha só, carnaval, ritmo de carnaval tem tudo a ver com açaí, porque o açaí é o tchan do preço baixo. Olha que chique, gente, compadre Washington tá na foto do açaí, adorei. É o tchan, adorei. Essas ofertas que eu vou mostrar agora vão até domingo, tá bom? Para você que vai fazer um churrasquinho para esse fim de semana, esquenta do carnaval na sua casa. A picanha bovina resfriada a vácuo Friboi, no aplicativo Meu Açaí, o quilo sai por R$ 65,90. Coração da alcatra, deliciosa. Minha mãe fez domingo passado, comprou lá no Açaí. Gente, a carne molinha, muito gostosa. R$ 41,90 o quilo no aplicativo Meu Açaí. Tem a fraldinha também, deliciosa para churrasco, também Friboi, tá? R$ 40,90 no aplicativo Meu Açaí. Promoção na cerveja, nas bebidas. Vou destacar aqui alguns outros produtos, como a fralda descartável Personal Baby. Então, aí um pacote, né, dos tamanhos P, vai do P até o Extra G, tá? R$ 47,90 o pacote. Para você deixar sua roupa macia, cheirosinha, amaciante de roupas IP, fragrâncias, a que você mais gosta, R$ 7,49 de 2 litros, levando 3 unidades, tá? E para encerrar, vou voltar aqui na parte de comidas, os congelados, a batata congelada, R$ 26,90 a partir de 3 unidades na Bem Brasil, e também o brócolis, legumes congelados, brócolis Bom Apetite, R$ 9,98 a partir de 3 unidades. Quero lembrar que o Açaí Colinas fica coladinho a ponto estaiada, lá é climatizado, estacionamento coberto. Atenção, o estacionamento no Açaí, a partir de agora, está sendo pago. Então você vai lá, fez suas compras, não precisa pagar, tá bom? Agora, para esse espertinho que deixava o carro lá, ia fazer compra lá no shopping, sei lá, ia passear, vai ter que pagar agora então, tá bom? Mas para você que é cliente Açaí, não vai ter custo nenhum. Padaria com pão fresquinho o dia todo. Vamos embora verãozar no Açaí, que o Açaí é o tchan de preço baixo agora no Carnaval. Águida. Gente, estamos conversando aqui no estúdio sobre o mês de conscientização da doença de lúpus. Agora a gente aproveita para dar uma olhadinha na enquete de hoje. E a pergunta é a seguinte, olha, você sabe o que é o lúpus? Hashtag sim ou não. Na tela, por favor, o resultado, para a gente saber um pouquinho. A maioria dizendo que não, né? Um pouco mais do que o sim. A gente traz esse assunto aqui, inclusive, daqui a pouquinho, para falar sobre tratamentos para o lúpus, né, amigo? Junto com a Vale Infusões, que inclusive trouxe um médico parceiro, o Dr. Marcos Moreira, que está sendo muito legal o programa com o doutor, né? Tem outra perguntinha, direto do Açaí agora, doutor, vamos lá. Estou aqui com o Bruno Galhardo, conversando sobre o tema de hoje. Quero saber se você tem alguma dor no corpo que seja crônica. Todas. Alguém tem que avisar a coluna da gente que a gente tem não tem 80 anos, né? Mas assim, eu tenho muito problema no pescoço, na região da cervical. Pela minha posição de trabalho, então, sou cabeleireiro, eu acabo trabalhando muito com a cabeça baixada. E celular, né? E celular hoje é um problema porque a gente o tempo todo está com a cabeça baixada. Então, eu tenho uma compressão na cervical, preciso fazer trabalhos de manipulação, fisioterapia, fortalecimento. Então, faço academia praticamente todos os dias, mas isso infelizmente está cada dia mais comum, né, Lu? Infelizmente mesmo. Pensando agora nas doenças ligadas à reumatologia com dores crônicas, algumas delas podem ser causadas também por má postura, como o Bruno comentou aqui, até mesmo por causa do trabalho? Bom, isso é uma pergunta bem importante. Primeiro, o rapaz aí, ele já falou sobre bastante coisa que a gente vê no consultório, o Bruno, né? Que é sobre questão de postura, questão de compressões cervicais, alterações principalmente de um problema chamado risartrose, que dá nessa região da mão, está muito relacionado ao uso de celular, e essa geração agora que já nasceu com o celular na mão tem uma tendência muito maior de desenvolver esse tipo de patologia. E o reumatismo, ele, se a gente for usar o termo mesmo, esse termo reumatismo, ele equivale a mais ou menos 120 doenças. Não é uma doença só, né? E dessas patologias, a gente tem uma diversidade de patologias, em sua maioria de origem autoimune, como o lúpus eritematoso sistêmico, e numa menor monta, embora existentes também, nós temos as alterações relacionadas a perfil mais mecânico, que aí entra a questão postural, questão de sobrepeso, com artrose de joelhos, por exemplo, a questão de síndrome de retificação da coluna cervical, que é um nome grande, mas é exatamente o que esse rapaz deve ter, provavelmente, porque a coluna retifica por conta de uma postura equivocada. Enfim, a postura também pode ter correlação com dor crônica, com alguns tipos de reumatismo, mas fica a dica aí que reumatismo não é uma doença só, é um universo bem grande. Doutor, para as pessoas, né, que estão se identificando com alguns sintomas, acendeu aí um sinal de alerta, né? Qual é o profissional que ela deve procurar para, de fato, ter um exame bem sucinto mesmo, bem profundo, na verdade, para saber se é lúpus ou não?
Então, o especialista recomendado é o reumatologista, né? O médico mesmo. especialista em reumatologia. Embora, como a gente já falou aqui, a doença lúpus ela é uma patologia muito difusa de possibilidades sintomáticas. Então, a minha recomendação ela sempre é que a pessoa, em fazendo investigações para qualquer sintoma que tenha, fazendo tratamentos e que não tenha visto um resultado, talvez o reumatologista seja um bom médico para avaliação, porque a reumatologia ela é composta por aproximadamente, talvez uns 95% de clínica médica. Então, o médico reumatologista ele é preparado para fazer uma avaliação mais global do paciente. E numa situação em que há tantos sintomas possíveis, você pegar sintomas que às vezes podem parecer não fazer tanto sentido assim e reunir para poder ver se é lúpus ou se é alguma outra patologia, é uma questão muito importante. Por isso, o reumatologista, o médico especialista em reumatologia, é o médico mais indicado nesse caso. Legal, doutora. A gente vai trazer para você novamente aqui o Instagram da Vale Infusões, porque agora a gente começa a falar de tratamento. Porque existem tratamentos e o doutor vai explicar para a gente aqui. E no Instagram aqui da Vale Infusões, você pode encontrar mais informações sobre esses tratamentos, tá bom? @Vale Infusões. Doutor, o que hoje a gente tem de mais moderno junto à Vale Infusões, pensando nesse tratamento? Primeiro, o lúpus tem cura? Bom, até a presente data, hoje nós estamos em 2025, ainda não, embora o futuro pareça promissor pelas novas medicações que estão sendo estudadas, os novos métodos de tratamento em que está surgindo uma possibilidade de cura. Neste momento não é possível a gente falar disso, a gente fala de uma palavra diferente chamada remissão, que é muito parecido, a pessoa fica sem atividade de doença, muitas vezes sem precisar tomar medicação. A diferença entre cura e remissão é que curou, acabou. Remissão, a pessoa fica muito bem, obrigado, mas em algum momento aquela doença pode voltar a ter atividade, tá? Falando de tratamento, nós podemos utilizar medicações por via oral, que envolve muitas vezes o uso de corticoides e moduladores do nosso sistema imune, posto que o lúpus é uma doença autoimune. E quando não há resolutividade com isso, a gente pode partir para algumas medicações de caráter injetável, na maioria das vezes endovenoso. Não vou dizer nomes para não fomentar, né, pesquisas e tudo mais, as pessoas achando que tem que tomar, mas é importante saber que sim, tem tratamento e que o diagnóstico do lúpus, por si só, ele não é uma sentença de morte. Né? Já foi muito problemático em outros tempos, momentos em que você fazia esse diagnóstico e praticamente você estava dando uma sentença de morte para a pessoa. Hoje em dia não é mais assim. Obviamente exige o tratamento com comprimidos, medicações injetáveis e obviamente adequações, né, no dia a dia, como por exemplo a diminuição da exposição solar. Vou deixar aqui uma pergunta para o próximo bloco, para o Dr. Marcos, sobre a questão do diagnóstico. O diagnóstico geralmente aparece na vida adulta ou crianças já podem receber o diagnóstico de lúpus. E no próximo bloco também a gente aproveita para responder a sua participação, tá bom? Aqui no Falando Nisso. Agora a gente vai chamar o Gabriel Campoy, tá ao vivo na Band Vale FM e ele vai conversar com a gente sobre as notícias regionais. Oi, Gabriel, boa sexta-feira. Boa sexta-feira, Águida, para você, para o Lucas Sanseverino, para o nosso convidado, para todo o telespectador do Falando Nisso. E eu aproveito o papo de vocês para continuar na temática de saúde, pessoal. Mas agora para falar sobre uma campanha do Banco de Sangue de São José dos Campos, chamada Se a Vida é Festa, Faça a Folia Pulsar no Ritmo da Solidariedade. Esta campanha, ela estimula a doação de sangue no período pré-carnaval. A ideia, segundo o Banco de Sangue, é garantir os estoques cheios e as demandas dos principais hospitais da região atendidas durante o período do carnaval que se aproxima, já é no próximo final de semana, né? Sábado que vem já é dia 1º de março, não é sábado no próximo. Isso porque existe uma queda acentuada de 20% nas doações durante o carnaval. É normal, muita gente vai curtir o feriadão na praia, vai viajar, visitar amigos, parentes, e neste período as doações abaixam. O que preocupa também o Banco de Sangue é que neste período, com grande fluxo nas estradas, tem também o aumento de acidentes e aí a necessidade de transfusões de sangue aumentam também. Por isso essa campanha tão importante e que a gente deixa aqui também um recado para quem puder doar, para quem quiser ir doar, é um ato muito importante que inclusive salva vidas. Para doar, você precisa ter entre 16 e 69 anos. No caso de quem for menor de idade, precisa do acompanhamento de algum responsável. Além disso,
É necessário pesar mais de 50 quilos, levar documento com foto, dormir bem e não estar em jejum. Essas são as dicas principais do banco de sangue para quem deseja fazer esse ato que é tão importante, né, pessoal? Volto com vocês. Com certeza, meu amigo. Como a conta não bate, como você falou, né? Infelizmente, mais acidentes, necessidade e menos doações. Então é excelente a gente trazer essa campanha aqui também no nosso programa. Obrigado por explicar tão bem, tá, meu querido? Boa tarde para você. Rapidinho a gente vai para o intervalo, tem muita pergunta chegando. A gente quer terminar esse assunto entendendo bem lúpus junto à Vale Infusões. Não sai daí. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação. Estamos de volta no último bloco do Falando Nisso. Vemos agora algumas gotículas. Ou seja, está chovendo neste momento em São José dos Campos. Qual é essa parte de São José? A gente vê que chove nesse Subindo momento, para Aquários, né? Porque saindo São aqui José... do Colinas, olha só. Ah, lá, a região do Aquários, então, está sendo abençoada com a chuva, né? Porque está um calorão, 30 graus agora. E olha só como realmente é exatamente no momento em que a gente imaginou que viesse a chuva, né? E deve ficar assim, gente, tempo nublado. Hoje, durante todo o dia, final de semana também parece que vai ficar assim, né? Mas continua com temperatura alta, viu? Agora a gente aproveita para responder a sua participação. Hoje a gente está aqui junto com a Vale Infusões e o Dr. Marcos Moreira, falando sobre lúpus, diagnósticos, tratamentos e também respondendo a sua participação. Na tela, então, a participação da Rosângela, ela é de Taubaté, doutora, e ela quer saber a diferença do lúpus para fibromialgia. Pode haver confusão? Pode sim. Primeiramente, obrigado, Rosângela, pela pergunta. Se a gente for resumir muito, a gente vai dizer que na fibromialgia você não encontra processo inflamatório e no lúpus haverá. Mas é importante dizer também que pode haver sobreposição dessas duas patologias. Então, o paciente com lúpus não necessariamente ele não vai ter fibromialgia. As coisas podem acontecer em confluência, o que torna o resultado do tratamento um pouco mais complexo, porque muitas vezes a pessoa melhora da síndrome inflamatória, mas a síndrome de hipersensibilidade à dor, que é a fibromialgia, ela pode permanecer se ela não for bem tratada. E aí a pessoa pode ter dor mesmo não estando em atividade do lúpus. Excelente. Olha, a Helena mandou para a gente perguntinha também muito interessante. Vamos reforçar a questão do diagnóstico? Boa tarde para você, amiga. Como saber se estamos com essa doença? Doutor, existe um exame, é algo clínico, como que chega nesse diagnóstico? Vamos reforçar. Certo, existe um exame que ele tem uma especificidade maior, ou seja, quando você coleta existe uma chance maior de ser feito, mas é um exame bem específico da reumatologia. Antigamente dizia-se muito de um exame chamado FAM, mas o FAM não é um exame que tem uma capacidade boa para detecção.
Enfim, a dica que fica é, em havendo sintomas que não apresentam resolutividade sobre o uso de múltiplos tratamentos, lembro dos clássicos, principalmente a lesão em asa de borboleta, cometendo principalmente essa região aqui, o ideal é que você procure um médico reumatologista, porque vai ser quem vai fazer o diagnóstico. E repito, muitas vezes não é fácil de fazer, porque os exames podem dar negativo e mesmo assim a doença existir. Não é tão simples. Pode procurar a Vale Infusões, tá bom? Lá eles vão indicar para você um tratamento correto, um profissional correto, para poder fazer esse diagnóstico, tá bom? A próxima pergunta agora é da Isa. E é assim, doutor, lúpus é a mesma coisa que artrite reumatoide? Na verdade, não. Elas pertencem a uma classe parecida de doenças, que são os reumatismos, as doenças autoimunes da reumatologia, né? E pode haver uma artrite reumatoide secundária ao lúpus. Uma pergunta importante, inclusive porque a doença, o lúpus, ela pode ser uma doença meio que central. Você pode ter o lúpus eritematoso sistêmico como uma doença central e ela acabar desenvolvendo outras síndromes que a gente vai chamar de secundárias. Então, não é a mesma coisa, embora você possa ter manifestações muito similares. As doenças, elas podem coexistir, exatamente. Olha só, a Vale Infusões tem um site também que é bem bacana, não só para você conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, mas tem muita informação para você, tá bom? É valeinfusões.com.br. Aqui mesmo nessa tarja verde, você vai entrar aqui, consegue falar diretamente com eles pelo WhatsApp, para entender se atende o seu convênio, como que funciona para marcar consulta, tá bom? É só você entrar aqui, tá bom? valeinfusões.com.br. A Astenda mandou para a gente aqui uma perguntinha com depoimento, na verdade. Ela fala que em 2002 ela teve asas no nariz, ferida médica, fez biópsia, deu lúpus, mas depois sarou e não voltou mais. Será que ainda pode se manifestar, doutor? Bom, primeiramente, para a Sandra, as minhas estimas de que continue assim, sem a manifestação, né? E aí a gente tem que falar que se foi feito o diagnóstico do lúpus, mais uma vez, nós estamos em 2025, ainda não existe cura para essa doença. Existe a remissão, que é parecida, a pessoa fica sem atividade de doença, mas depois de um tempo isso pode voltar, também não significa que acontecerá. Então, sim, a doença ela pode se manifestar novamente. O que eu posso fazer para evitar esse tipo de coisa de acontecer? Aí manter hábitos de vida saudáveis, atividade física, manter uma saúde mental equilibrada e por aí vai. Doutora, a gente agradece, viu, a sua participação. Vamos falar mais vezes, né, sobre isso, que é importante a gente dar um diagnóstico correto e também opções seguras para você tratar o lúpus. A gente agradece mais uma vez, doutor Marcos Moreira. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Só uma mensagem, a gente falou sobre sucesso no início do programa e sobre questões relacionadas à saúde mental. Então, o sucesso do tratamento do lúpus depende muito de medicações e dos hábitos do paciente. E o lúpus ele também pode ser um fator desencadeador de síndromes como depressão, por exemplo, né? Então, até isso, em não havendo resposta, às vezes é importante que se faça o acompanhamento. Muito obrigado. E espero ser chamado mais vezes para distribuir. Com certeza, doutor, foi muito bacana. A gente quer agradecer aqui também a Vale Infusões. E inclusive o Instagram deles é Vale Infusões para você seguir, porque através deles a gente trouxe esse assunto que é de tão importância, né, gente? Para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o lúpus. Segunda-feira tem programa, um assunto de saúde também. Pois é. Olá, pessoal. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Quero convidar vocês a assistirem o programa da Band Falando Nisso, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, onde vamos abordar o tema doença coronária na mulher. Espero vocês. E a gente também agradece a sua audiência, a sua participação, companhia, tá bom? Um grande beijo. Nos vemos segunda-feira, 13h. Fique com Deus. Fique com Deus, gente. Boa tarde. Amanhã, 10 horas da manhã, tem Manhã na Band ao vivo. A gente conta com vocês também. Tchau, tchau.